Esse ataque de 2026 do Buffalo Bills vai dar o que falar, hein? Quer entender melhor? Fica comigo após a vinheta que eu vou explicar o porquê desse ataque liderado por Josh Allen no primeiro ano que o Joe Brady tem, de fato, rédeas totais do controle desse ataque, o porquê que eles vão surpreender a NFL nessa temporada 2026 e 2027. Fala, Bills Mafia! Aqui quem fala é Fernando Chimude e esse é o seu Leading the Charge, mais uma vez, cobrindo o Buffalo Bills em português para toda a Bills Mafia no Brasil, em todos os países de língua portuguesa, obviamente pelo mundo inteiro. Mais uma vez estou aqui nessa noite para falar de Buffalo Bills e hoje eu vou estar falando sobre esse ataque aí do Joe Brady. A gente já tem o Joe Brady por 2 anos comandando o ataque do Buffalo Bills, né? Ou pelo menos 1 ano e meio, né? Já que ele assumiu interinamente após a saída do Ken Dorsey. E muita gente acha que não vai mudar nada, que não tem novidades, que o Brady é isso ali, screen pass, jogo terrestre, né, combinações de rotas questionáveis, enfim. Eu não acredito nisso, né? E é um dos fatores e é um dos motivos que eu vejo com bons olhos e que eu vejo com bastante expectativa essa temporada do Buffalo Bills 2026-2027. O Brady agora como head coach, obviamente, é tudo feito do jeito dele e não do jeito do Sean McDermott. E ele não tem mais que se encaixar num game plan aí, numa filosofia de jogo na do head coach. Ah, Fernando, mas o Sean McDermott era um treinador defensivo, um ex-coordenador defensivo, ele não se metia no ataque, o ataque era do Brady, não tem desculpinha. Veremos, gente, porque apesar do treinador ser defensivo, ofensivo, ex-coordenador de special teams, seja qual for o background do head coach, tá? Ele acaba sendo o responsável pela filosofia de jogo de toda a equipe, pelo game plan de toda a equipe. E uma equipe da NFL, principalmente uma equipe de sucesso na NFL, ela não é igual uma coxa de retalhos que você pega uma defesa fazendo o que bem entender, e aí você vai lá e costura ela com um ataque que também faz o que bem entender. Para complementar, você busca ali um special teams e tapa mais um buraco ali com aquele special teams que também faz o que bem entender, e você cria uma equipe vitoriosa. Não, não é assim que funciona. Independente se o head coach dá ou não liberdade para os seus coordenadores, ele é o responsável pelo game plan, ele é o responsável pela filosofia de jogo, pela maneira que cada equipe joga. E esse game plan, quando ele é trazido antes de cada jogo, quando você prepara para cada jogo na NFL, cada adversário, na reunião ali da comissão técnica, onde estão presentes todos os coaches, onde estão presentes todos os coordenadores e onde o head coach obviamente comanda, ele passa para os seus coordenadores o que ele imagina para aquele jogo. Olha, nesse jogo aqui, vamos enfrentar um quarterback aqui, um ataque que é muito potente. Então, vamos fazer de tudo para o nosso ataque, ficar bastante tempo em campo, botar esse cara na sideline, não deixar esse cara em campo. Quanto mais ele tiver na sideline, melhor para a gente. Então, Brady, o ataque é seu, você chama as jogadas que você quiser, a hora que você bem entender. Mas assim, vamos ficar com a bola em campo, vamos ganhar first downs, vamos gastar relógio, vamos dar tempo para a defesa descansar. Defesa, não seja extremamente agressiva, vamos evitar big plays. Então a gente tinha no Sean McDermott essa receita que eu estou falando aqui para jogos, principalmente contra grandes equipes e grandes quarterbacks. A gente sabe que fazia muito parte do DNA do Sean McDermott esse estilo de jogo, a defesa enverga, mas não quebra. A defesa que não cedia muitas big plays, mas às vezes morria lentamente contra os melhores quarterbacks, os melhores ataques da liga. Do outro lado, um ataque que ele chegou a reclamar nos tempos do Brian Daboll, que pontuava rápido demais, que era explosivo demais. Então ele queria um ataque que pudesse ficar mais em campo, corresse com a bola, usasse as 3 descidas e talvez até a 4ª para conquistar cada first down, né? Aumentando os tempos de cada drive, aumentando o tempo de posse de bola e fazendo com que a sua defesa pudesse estar fora de campo,
Qual é o único momento que a defesa não corre risco nenhum de ceder pontos? Quando ela está fora de campo. Então, para o Sean McDermott, quanto mais a sua defesa ficava fora de campo, mais contente ele ficava. Os jogos encurtavam, as posses de bolas para cada equipe eram em número menor, os placares ficavam mais baixos, e esse era o estilo de jogo que o Sean McDermott gostava. E não falo isso de uma maneira, que absurdo. Não, é uma estratégia válida, que ganhou muitos jogos para o Buffalo Bills, nesses 8 anos de Sean McDermott, e que, infelizmente, não foi o suficiente nos playoffs, mas não por causa da estratégia também, sim por execução do próprio head coach, ou de algumas peças, alguns jogadores, ou da falta de algumas peças de alguns jogadores, enfim, pesou sempre nos playoffs. Então não digo isso, não falo isso da estratégia do McDermott querendo denigrir a imagem do ex-head coach ou criticá-lo, mas é fato que era uma filosofia de jogo que passou a incomodar um pouco a Bills Mafia quando não vieram os resultados nos playoffs. E a gente vê uma mudança para um Joe Brady, onde a gente já vê pelo que ele fala que a ideia é diferente. Que ele quer ser explosivo no ataque, que ele quer esticar o campo e criar jogadas explosivas. Ele traz um coordenador defensivo, e a defesa vai ser papo para outro leading the charge, mas ele traz um coordenador defensivo que já prega desde o início, que quer parar o jogo terrestre em primeiro lugar, que quer ser extremamente agressivo, ainda que isso vá ceder mais big plays, é normal, tá? Então tem mudança de filosofia no coaching staff dos Bills, e o próprio Brady, que hoje é um head coach, apesar de que ele vai chamar as jogadas ofensivas ainda, ele traz o seu coordenador ofensivo no Pete Carmichael, ex-coordenador ofensivo do Saints nos tempos de Sean Payton, para ser mais um auxiliar do que um coordenador ofensivo de fato, já que a gente sabe que o ataque é o do Brady. É um Brady que não tem mais essas rédeas do McDermott. É um Brady que finalmente pode fazer o que ele acha que é o certo, o modelo de jogo, o estilo de jogo de futebol americano do Joe Brady, e não o Joe Brady fazendo o estilo de jogo de futebol americano do Sean McDermott. Então, isso traz mudanças para o nosso ataque, e eu vou falar sobre elas aqui, além de falar do nosso depth chart, time titular dos Bills hoje no momento. A gente já tem as principais movimentações feitas, pós-draft, pós-free agency. A gente já tem um time titular em mente, pode mudar as coisas na preparação, mas hoje seria isso que eu vou mostrar para vocês, tá? O porquê que eu tenho essa expectativa dessas mudanças, até que ponto essas mudanças podem ser muito positivas, até que ponto essas mudanças podem ser negativas. Tudo isso e muito mais a gente vai falar aqui no Leading the Charge de hoje. Estou escrevendo um texto, inclusive, para o Buffalo Rumblings sobre esse assunto também, então tenho bastante dados aqui que pesquisei para esse texto, que ainda não foi publicado, obviamente. Tá? Vou estar compartilhando com vocês hoje aqui. Então vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal do Fernando Chimude. Você que é Bills Mafia e ainda não está inscrito, o que você está fazendo? Está esperando o quê, meu amigo? Né? E vai deixando aí seus comentários, participa no chat. Você que está vendo em outro momento, deixa seu comentário na ala de comentários do YouTube. O Jeff já está aqui, ó. Boa noite, Máfia, vendo a live aqui com a minha Juju e os parceiros Ariel e Ferrugem. Go Bills e bora deixar o like. É isso, um abração pro Jefferson lá de Itanhaém, um abração pra Juju, pro Ariel, pro Ferrugem, tamo junto. Tá? O Flávio aqui, ó, colaborador do canal também, dando boa noite, Máfia, boa noite, Fernando. O GM Fernando Bini traria o Diggs de volta, já que ele está tentando voltar a 14 dos Bills. Valeu, um abraço. O Flávio já estava lançando essa lá no grupo dos colaboradores, né? Eu falei, vai depender do chat, ele já começou com essa resenha. Né? E o Nelson também, aqui, outro colaborador, mandando boa noite aqui. O Gustavo Zamaro chegando, dando boa noite também. A galera vai chegando, vai ficando à vontade aí pro Leading the Charge. Vou começar já com essa conversa aqui. A gente vai ver o ataque. E aí, quando a gente falar do ataque, vocês vão me dizer aí no chat se tem espaço pro Diggs ou se não tem espaço pro Diggs. Flávia, minha esposa já falou que seria ótimo para ressuscitar o meu quadro, né? Ressuscitaria facilmente o meu quadro aqui no cenário com o Diggs de volta. Brincadeiras à parte, cara, eu acho assim, até comentei, tem um shorts aqui onde eu falo rapidamente sobre o Diggs. Não foi falado nada, por enquanto, de dentro, não vazou nada dos Bills terem interesse no Stefon Diggs de volta, tá? O que aconteceu foi o Stefon Diggs postando lá um videozinho, ele com o uniforme dos Bills e tal,
e comentando ali que, pô, né, como seria legal vestir minha 14 de novo, né? Aquela cavada, aquela forçada do cara que tá na free agency, não pintou nada legal ainda, né? De repente está vendo uma brecha, já que, né, a gente tem uma brechinha ali, né, que o seu Keon Coleman continua deixando em aberto, enfim, ou deixou em aberto até então, mas não passa muito disso, do Diggs cavando, né? Por quanto o Diggs voltaria? Ele está disposto a voltar extremamente barato, o salário mínimo? Eu não acredito. Eu não acredito que o Diggs esteja disposto a voltar por um salário mínimo e os Bills não têm muito para oferecer nesse momento. Outra coisa, playing time e targets. Ele estaria disposto a ser apenas mais um, porque assim, ó, a gente vai ver o nosso ataque hoje. Ele teria que dividir ali os targets com, no mínimo, 3 ou 4 alvos. Aí, se a gente considerar até o James Cook saindo do backfield também. Mas não há garantia que ele seria terceiro alvo, sabe? Não há garantia disso. Então, assim, se o Diggs volta como aquele cara consciente de que ele está se tornando um veterano na liga, que ele não é mais um wide receiver 1, que ele, nesse grupo de recebedores dos Bills, ele pode ser, em um jogo, o número 1, mas no outro jogo, o número 4, sabe? Que ele é apenas mais um ali na rotação. Cara, o Diggs separa no mano a mano. Você não deixa jogador marcando um contra um o Diggs sem ajuda. Ele costuma punir adversários, ainda pune, né? Talvez não com a mesma consistência, mas ainda pune adversários que deixam ele num contra um, certo? Do mano a mano. Mas ele não bloqueia, então ele não vai estar em early downs. Ele tem jogado muito mais no slot do que por fora, e no slot a gente tem um Shaqir já bem estabelecido. Então, assim, a gente tem o Joshua Palmer, que até o Gustavo mencionou aqui, né? Ó. Eu topava se fosse salário justo. Palmer e Coleman me passa. Então, o Joshua Palmer tá 10 ali, cara, custando caro para os Bills, 10 milhões no cap esse ano aí. Se os Bills trocarem o Joshua Palmer, os Bills abrem 10 milhões de espaço no cap. Pô, aí o Diggs aceitando voltar nessas condições que a gente tá falando, valeria a pena. Mas primeiro os Bills têm que achar alguém que queira trocar pelo Palmer, né? E não precisa nem querer tocar. Alguém que tope mandar uma 7ª rodada pelo Palmer para assumir aquele salário ali de 10 milhões, cara, vai ser difícil encontrar alguém para comprar essa ideia do Palmer. Então, assim, cara, eu acho que é melhor a gente se contentar aqui com o Palmer fazendo essa função que eu tô falando do Diggs aí, né? De peça complementar e tal. Infelizmente, né? Porque entre Palmer e Diggs também prefiro o Diggs como jogador sem dúvida nenhuma, mas tem todos esses questionamentos e essa personalidade do Diggs e querer ser um dos caras. Eu não vejo ele voltando pianinho o suficiente, sabe? Para se encaixar dentro dessa realidade dos Bills hoje. Ó, o Nelson falou que não gostaria de ter o Diggs de volta, gostava dele jogando, mas nos playoffs ele não compareceu, assim como no último Super Bowl. De fato, ele deixa a desejar nos grandes jogos. Daniel Bayer aqui chegando, dando boa noite dele. E comentando também, eu vejo que o Diggs de volta mais atrapalharia do que ajudaria, principalmente no vestiário. E não sei se ele aceitaria um salário básico. É bem por aí, Daniel. Resumidamente, eu acho que tu conseguiu nesse comentário resumir bem o que eu mencionei aqui. Não vejo também o Diggs voltando pelo salário que seria, pelo papel que seria e com o comportamento que exigiria dele, né? Eu não vejo esses 3 pontos batendo. Então, acho que bem improvável rolar essa volta do Stephon Diggs aí. Beleza? Bom, gente, deixa o like, se inscreve. Você que ainda não é membro, considere. Vamos falar desse ataque aqui. Né? O Thomas Beasley tá mandando aqui um no to Diggs. No drama on this team. Thank you so much, Thomas. E é isso. We're basically talking about this, Thomas. Too much drama and not enough production at this point. O Nelson mandando aqui, ó, muito estrelão para aceitar essas condições. É verdade. Muito improvável. E ainda que ele aceitasse a princípio, a tendência é que, com o passar das semanas dos jogos, começa a bater aquela, né? Eu também não tenho confiança alguma que ele aceitaria e daria certo isso. Mas vamos falar desse ataque, porque sem Diggs esse ataque promete, tá? Mesmo sem o Stephon Diggs.
E eu vou jogar na tela, então, já para começar, o gráfico aqui do nosso depth chart. Tá? O nosso depth chart de 2026. No momento seria isso aqui, o nosso ataque titular hoje. Tá? Eu acredito que seria esse ataque aqui. Tá? Então a gente tem da esquerda para a direita aqui vou começar pela linha ofensiva. O Dawkins, left tackle, certo? O Alec Anderson, left guard, número 70. O Conor McGovern, no 66, ali o center. O Osiris Torrance, no 64. O Spencer Brown, o 79. Tá? O Thomas me enganou aqui, já tá metendo um português no chat. Meti o inglês achando que era alguém lá do Buffalo Rumblings e aí o Thomas já meteu um português aqui, me arrebentou. Mas vamos lá. O tight end eu botei o Kincaid aqui, ainda que o Kincaid tenha jogado menos snaps que o Dawson Knox, tá? E até mesmo que o House ano passado. As notícias que vem de Buffalo é que o Kincaid tá mais saudável do que nunca, confiante ali que o joelho dele tá legal. Enfim, o Kincaid saudável, ele deve jogar mais snaps, tá? E mesmo que ele não jogue mais snaps que o Knox ou até que o House, a gente sabe que na hora do vamos ver, 2-minute drive, para ganhar o jogo, tá? É o Kincaid que vai estar em campo para ser o nosso pass catcher ali. Então é o nosso tight end principal, nosso tight end 1, e uma arma importante, saudável, é um mismatch que ano passado deu trabalho na liga e é importantíssimo, é quase que o DJ Moore chegou para ser nosso wide receiver 1. Nosso wide receiver 1 é o DJ Moore, barra o Kincaid, barra o Shakir. Cada jogo pode ser um deles, tá? E vai depender dos mismatches aqui, vai depender de contra quem a gente joga, vai depender de quem que o pessoal tá... História do cobertor curto, quem que eles estão lançando a cobertura e quem que vai abrir. Né? Então esses três vão se revezar entre os nossos jogadores mais produtivos aqui recebendo passes. E aí a gente tem o Keon Coleman ali de wide receiver Z, que é o wide receiver do lado onde a gente tem o tight end, do lado forte da formação. E apesar do Thomas colocar que pode tirar o Keon, eu vejo, por exemplo, o Skyler Bell como um jogador com talento suficiente para surpreender, para ganhar mais snaps, para merecer mais snaps e para daqui a pouco tomar essa vaga do Keon Coleman, tá? Eu vejo o Joshua Palmer, que não sou fã do Joshua Palmer, fui contra a contratação desde o início, falei para vocês não empolgar que essa história de que o Joshua Palmer separa, só não lançam a bola para ele, pura balela aí, tá? Mas é um jogador que ainda tá no elenco, que dificilmente não vai estar no elenco pelo salário, enfim. Difícil os Bills conseguirem se livrar do Joshua Palmer. E o Joshua Palmer ficando saudável, se o Keon Coleman decepcionar novamente, e se o Skyler Bell como novato, que não é uma certeza de nada, não se mostrar pronto nesse primeiro momento, talvez o Joshua Palmer acabe sendo esse cara aqui, oferecendo um piso no grupo dos recebedores. Mas hoje é o Keon Coleman, tá? Goste ou não, hoje é o Keon Coleman. O Brandon Cooks não está mais no time, Thomas, tá? E todas as informações que vêm de lá é que o Joe Brady fala muito em recuperar o Coleman, que o Coleman trabalhou muito nessa off-season, inclusive com o Steve Johnson, que só tem coisas boas a falar sobre o Coleman. O próprio Keon Coleman, nesse momento, a expectativa nele não é mais a mesma. A expectativa não é mais que o Keon Coleman vire o nosso wide receiver 1, dominante e tal. Não. A expectativa hoje para cima do Keon Coleman é, tentar salvar a carreira dele ainda. Então, assim, gente, com o DJ Moore, o Kincaid e o Shakir sendo as três principais armas desse jogo aéreo, com o James Cook saindo do backfield, a gente sabe que tem o Ty Johnson vindo do banco como o third down back, a gente sabe que tem o Dawson Knox como tight end 2. O Keon Coleman, ele tá muito tranquilo, vamos dizer assim, para produzir sem ter pressão. Se ele não produzir, não vai ser o fim do mundo, sabe? Então, assim, o cenário ainda é positivo para o Keon Coleman ser um bom contribuidor. O Keon Coleman começou muito bem a temporada passada contra o Baltimore Ravens, fez um bom jogo aquele jogo. E assim, eu ainda acredito que é possível o Keon Coleman
ainda ser um wide receiver decente para o Buffalo Bills. É a última chance dele definitivamente, não tem mais espaço para ele perder reunião, para dormir, chegar atrasado, para dar uma de diva e querer ficar chateadinho, enfim. Não tem como esperar o Keon Coleman ter aquela atitude e ter sucesso ainda. É certeza que é a última chance dele, tá? Ele teve seus momentos também na temporada de novato antes da lesão, então assim, tem um potencial ali, não para ser, como eu falei, o wide receiver 1, não, mas para ser um cara complementar, tem um potencial ali. Para ser um cara que contribui na red zone, tem um potencial ali. Para ser um cara que ajuda nos sets com 2 tight ends, bloqueando, tem um potencial ali. Então, para ser um big slot, às vezes, com essa coisa que o Brady já falou que quer usar o Shakir um pouco mais por fora, que quer que todos joguem por fora, joguem por dentro, sejam versáteis. Então, assim, ele sai na frente nessa briga. Até quando ele vai aguentar segurar essa vaga, aí é outra história. Vai depender do desenvolvimento do Skyler Bell, que pode atropelar já na pré-temporada, fazer uma ótima pré-temporada, e esse sim é mais explosivo, né? O Thomas está até comentando aqui que o Coleman é lento, o Skyler Bell é mais explosivo, é mais rápido, enfim, é um cara que pode surpreender, e o próprio Joshua Palmer pode se manter saudável e pode talvez oferecer um repertório mais equilibrado, né, como um veterano, mas o Keon Coleman ele tem ferramentas para ser um cara que pode colaborar com esse ataque, né? O Rafa aqui colocando, eu acredito no Keon Coleman também. Não sei se o Rafa tá zoando aqui, eu tô falando sério, mas assim, digo isso porque assim, a expectativa, como eu falei, não é mais que o Keon Coleman tem que ser uma super estrela para os Bills no wide receiver 1. Não, ele só precisa fazer um bom papel bem feito, fazer seu papel bem feito. É a última oportunidade para ele. Olha lá. Como o small forward do Chicago Bulls. E o Shavers não é ruim, mas o Shavers deve voltar só no mais pro fim da temporada, tá, Thomas? O Shavers tá voltando de lesão séria no joelho, enfim. O Shavers é um jogador que a gente gosta, eu particularmente gosto bastante, tá? E ele faz esse serviço sujo todo aí muito melhor que o Coleman, e também nas oportunidades que teve fez mais como recebedor que o Coleman, então é por isso que eu digo, o Coleman tá correndo contra o tempo, porque o Skyler Bell vai se desenvolver, o Shavers vai voltar, né? Então é a última chance dele, ou ele não fica muito tempo em Buffalo. Sim, o Shavers se machucou contra o Jaguars nos playoffs e ele continuou jogando, Thomas, com o joelho com os ligamentos rompidos. É só esse tipo de pessoa, o seu Tyrell Shavers. Jogou o segundo tempo inteiro com o ACL rompido e depois teve que operar. Tá? Então, assim, grupo de recebedores. A linha ofensiva, a única mudança para o ano passado é o Alec Anderson entrando como left guard no lugar do David Edwards. Tá? Pô, não se fala bastante sobre o que é perder o David Edwards. Vamos lá. O Edwards chegou em Buffalo desacreditado, apesar de já ter sido antes disso um left guard que jogou como titular no Rams campeão do Super Bowl, tendo muito problema de concussão, enfim. E foi um sexto homem, o papel que o Alec Anderson fazia até o ano passado. Antes do Alec Anderson foi o Edwards que fazia. Com a saída do Morse, o McGovern virou center e o Edwards assumiu a titularidade como left guard e se tornou um left guard importante para os Bills. Não à toa foi o jogador de interior de linha ofensiva mais bem pago dessa última free agency para o New Orleans Saints. Com isso dito, ele sai e abre essa vaga. A gente tem mais. A gente trouxe o veterano também na free agency, também ex-Rams, né? O que era right guard para o Edwards, left guard. Mas a primeiro momento o Alec Anderson chegou a hora dele, como quando chegou a hora do Edwards. Diferentemente do Edwards, o Anderson não tem a experiência, a bagagem que o Edwards tinha quando assumiu, mas o Anderson tem boas atuações fazendo esse papel de sexto homem, entrando no lugar do center, entrando no lugar do guard, entrando até de tackle quando necessário. É um jogador muito físico no jogo terrestre, então não me surpreenderia nada o nosso jogo terrestre até melhorar com o Anderson no lugar do Edwards, que é um cara mais técnico, mas não é um cara que se impõe fisicamente. Tá? Porém,
o Anderson ele pode oferecer um pouco mais do que a gente vê o Torrance acontecer com o Torrance também, de ter aquela dificuldade num contra um por dentro contra defensive tackles mais ágeis, mais rápidos. O Anderson não é um ótimo pass blocker, tá? Então piora a nossa proteção para o quarterback, talvez melhora nosso jogo terrestre com a entrada do Anderson no lugar do Edwards. Ele está em competição, né? Ele está em competição, tem veteranos, tem o Cushenberry que veio ali que é mais center do que guard, mas pode jogar de guard, e tem o outro rapaz ali que me fugiu o nome agora, que é o Ace Ram, que é o jogador mais experiente, né? Deixa eu até posso pesquisar aqui rapidamente e achar já o nome dele. Me fugiu completamente agora. E são os candidatos a left guard. A princípio eu deixei aqui o Alec Anderson porque é a vez dele. Ele vai ter toda a oportunidade de ganhar essa vaga. A vaga é dele para perder, vamos dizer assim, né? Se ele der mole e alguém entrar e assumir, pode complicar a vida pro Alec Anderson, pode perder essa posição aqui como left guard. Bom, deixa eu só pausar aqui e pegar a lista. Eu já tenho o nome aqui tem o novato, obviamente, que pode brigar por dentro, né, um pouco. O Austin Corbett, tá? O Austin Corbett, ex-Carolina Panthers, veterano, já foi titular em várias equipes, e ele briga aqui com o Alec Anderson, oferecendo menos potencial, mas talvez mais estabilidade, talvez mais tranquilidade, talvez mais versatilidade aqui do que o Alec Anderson, tá? Eu ainda acho que o Anderson tem tudo para segurar essa vaga, e assim como o McGovern acabou sendo até um upgrade para o Morse no fim de carreira, o Alec Anderson pode ser um upgrade para o Edwards aqui no quesito fisicalidade, enfim. Não tenho tanta confiança que isso aconteça como eu tinha no McGovern, porque eu acho o Anderson mais limitado nessa questão do pass block. Gostaria de ver o novato, o Jude Bowery, entrar nessa briga logo cedo aqui, como guard também. Ele que é tackle, mas pode jogar por dentro. Mas acho que o Bowery, que é melhor pass blocker, ainda fisicamente não está pronto para ser um titular na NFL. Vamos ver durante a pré-temporada. E é bom ter o Corbett aqui, o Austin Corbett, como opção, porque é um cara bem experiente que vai nos dar boa profundidade aqui no interior da linha e uma tranquilidade na necessidade de um dos jogadores aí perder alguns jogadores poder entrar. E aí no offensive backfield a gente tem o nosso quarterback Josh Allen, dispensa comentários, né? E o James Cook também dispensa comentários no momento. Coordenador ofensivo Pete Carmichael / Joe Brady. A gente sabe que o Pete Carmichael tá ali para ser aquele representante do Joe Brady nos momentos que a mente ofensiva dos Bills precisa cuidar do resto do time. Ele tem total confiança na experiência do Pete Carmichael, mas quem vai chamar o ataque a gente sabe que vai ser do Joe Brady. Ah, Fernando, o ataque vai ser do Joe Brady, então não muda muita coisa, a gente já está acostumado com o Joe Brady, então ano que vem podemos esperar a corrida no first down com personnel pesado, um screen na second down, né, e mais do mesmo aí que a gente está acostumado a ver com o Joe Brady. Eu acho que a gente se engana de pensar assim, tá? E primeiro porque, como eu falei, o Joe Brady ele assume a posição de coordenador ofensivo no lugar do Ken Dorsey, que sai com críticas do próprio McDermott, que ele lançava a bola demais, que ele abandonava o jogo terrestre muito cedo, né? E aí sai então no meio da temporada e vai quarterback coach, que o Joe Brady já estava no elenco, assume aí a bronca agora. E aí o Brady assume, só que ele não assume bem sozinho, ele que é o nome colocado como coordenador ofensivo. Porém, quem tem um peso muito grande e assume meio que junto com ele o ataque, sem que muita gente fale muita coisa, é o Aaron Kromer, o nosso coordenador, o nosso técnico de linha ofensiva, né? Ele assume também. O Eric do Cover One, o Eric Turner, ele tem informações, ele bate o pé e ele garante que no nosso jogo terrestre do ano passado,
quem chamava jogadas era o Kromer, não era o Joe Brady. Tá? Até a gente viu durante a temporada alguns momentos que houve falha de comunicação. O Josh Allen reclamou ali que a jogada estava demorando para chegar para ele passar para o time no huddle e tal. E conforme ali a informação que o Eric Turner tem, de insiders lá, ele tem um insider dele lá, não sei dizer quem é, mas enfim, ele tem o cara lá das informações que ele tira. Muitas vezes era porque realmente o jogo terrestre era de fato chamado pelo Kromer. O Kromer que era o cara que chamava as jogadas de jogo terrestre. Então ficava aquela coisa de o Brady ser o coordenador ofensivo / coordenador de jogo aéreo e o Kromer toma conta do jogo terrestre, certo? Independente se você acredita ou não nisso, eu não acho que o Eric Turner ia comentar esse tipo de coisa e bater o pé como ele bate. Ele é um cara bem teimoso, inclusive, tá? Então, assim, ele quando bate o pé assim, ele tá convicto do que ele tá falando. Eu não acho que ele faria isso sem ter uma informação bem confiável realmente a respeito do Kromer comandando o jogo terrestre. E o Kromer sempre foi especialista nessa área, enfim, e era um ótimo coordenador de linha ofensiva, eu digo era, porque o Kromer se aposentou agora nessa off-season. Então, assim, pô, Fernando, então você está dizendo que a única coisa, ou o que melhor tinha no nosso ataque, saiu agora, porque o jogo terrestre era o que melhor tinha no nosso ataque e o Kromer saiu. De certa forma, sim, tá? Mas voltando ali à linha do tempo, o Brady assume, o Kromer assume junto com ele, e claramente os Bills começam a correr muito mais com a bola do que lançar a bola, estabelecer o jogo terrestre, se tornar uma equipe até previsível no ataque, com muito jogo terrestre e com muitos screens lançados ali. Screen, para quem não sabe, o screen é um passe. Muita gente considera o screen uma corrida, né? Muita gente considera o screen uma extensão do jogo terrestre, né? Um handoff mais longo, tá? Então, os Bills passam a correr muito mais com a bola, estabelecer o jogo terrestre, ser físico na linha ofensiva e jogar naquele padrão filosofia Sean McDermott, estabelecendo o jogo terrestre, posse de bola, dando tempo para a defesa fora de campo. Os resultados começam a vir, principalmente temporada regular contra times, muitos times que não estavam no nível do Buffalo Bills, e o Joe Brady acaba, sim, colocando um ataque eficiente dentro de campo. O número de turnovers do Josh Allen diminui. É verdade que cai também o número de touchdowns, né? Caiu o número de touchdowns do Allen lançando com o Brady comparado do que ele lançava com Dable, principalmente com Dorsey também. Mas baixam os turnovers, se joga mais aquele estilo de futebol do Sean McDermott e os Bills, com eficiência, chegam aos resultados, chegam aos playoffs. E aí o Brady é efetivado para essa última temporada. O Brady é efetivado para a temporada. Os Bills conseguem, na sua segunda temporada, com que o Allen se torne MVP, novamente com o número de turnovers baixo. Não foi a melhor temporada do Allen em termos de ser prolífico, em termos de produzir ataque, mas foi uma temporada muito boa em termos de balanço. O ataque, mais uma vez, balanceado entre os principais da liga, pontuando bastante, cuidando da bola, mas com o jogo terrestre sendo o fundamento. E o Josh Allen sendo mais aquele cara, resolve para mim quando as coisas não estão dando certo. E a gente viu nas derrotas dos Bills sempre acontecerem contra equipes que conseguiam dificultar o nosso jogo terrestre entrar, conseguiam colocar os Bills atrás do placar e conseguiam obrigar os Bills a ter que lançar a bola em situações claras de passe, podendo mandar um pass rush forte para cima do Allen ou até blitzes, sem respeitar os alvos dos Bills no 1 contra 1, e os Bills não tendo quem punisse as defesas nesse 1 contra 1 para levar vantagem nesse tipo de jogada. Não é à toa que os Bills perdem na pós-temporada, tendo a possibilidade de um drive da vitória e não conseguindo novamente, porque num drive da vitória, num 2-minute drill, você com poucos timeouts, você tem que lançar, você não pode confiar no seu... Você pode não confiar, não, mas você não pode... Você não pode ficar com o seu jogo terrestre, você não pode investir no seu jogo terrestre, você precisa lançar a bola em situações de vencer o jogo em 2-minute drill, com o relógio jogando contra. E na última temporada, a gente viu mais do mesmo. Algo que a gente já falava antes da temporada começar. O ataque
estabelecendo jogo terrestre, sendo eficiente, tentando controlar os turnovers, né? Jogando esse jogo de poucos drives. E mais uma vez, quando chegou nos playoffs e quando a gente teve oportunidades para ganhar o jogo, lançando a bola, faltou um pouco mais. Né? Assim como faltou da defesa também segurar o adversário no momento mais importante. De qualquer forma, essa filosofia foi embora agora com o McDermott, essa filosofia foi embora agora com o Aaron Kromer. Óbvio que o Joe Brady é um cara que aprendeu muita coisa nesses 2 anos e meio aí com o Sean McDermott e com o Aaron Kromer auxiliando ele. É óbvio que talvez ele aprendeu muito mais posso confiar mais no jogo terrestre do que eu confiava. Para quem não sabe, gente, o Joe Brady, ele era em LSU o coordenador do jogo aéreo. Muita gente acha que ele era o coordenador ofensivo de LSU. Não. Ele era o coordenador de jogo aéreo em LSU. Tá? E LSU tinha como quarterback na época o Joe Burrow, tinha como wide receivers nada mais, nada menos que Justin Jefferson e Ja'Marr Chase. Né? Então, assim, tendo esses caras no college, dá para fazer coisinha, obviamente, né? E o Brady fez com esses caras, certo? O Brady em 2019, sendo esse coordenador do jogo aéreo de LSU, eles foram 15-0 nessa temporada, tá? Ganharam o campeonato nacional. E alguns dos números lideraram a nação em jardas em ataque, total offense, com 568,4 jardas por jogo. Foram o segundo ranqueado em passes, né, no jogo aéreo, com 401,6 jardas por jogo lançadas pelo jogo aéreo de LSU. Primeiro em pontuação, 48,4 pontos por jogo. O Joe Burrow lançou para 5.671 jardas e 60 touchdowns. Foi o primeiro ataque na história do college football a ter um passador de 5.000 jardas e um corredor de 1.000 jardas e 2 recebedores de 1.000 jardas. Quer dizer, Jefferson, Chase, Burrow, todo mundo fazendo história. Edwards-Helaire era o running back. E o Brady ganhou o prêmio Broyles Award de principal assistant coach naquele ano, tá? Então, o Brady era um cara do jogo aéreo, né, em LSU. E aí ele vai ter sua primeira oportunidade, que é na NFL, com o Carolina Panthers. Quando o Matt Rhule assume como head coach, traz ele como coordenador ofensivo, ele vai para o Carolina Panthers em 2020, certo? E o seu quarterback é o Teddy Bridgewater, que não é lá um cara com braço extremamente forte, apesar de ser um cara muito cerebral. Né? Mas assim, é um cara que tem sua limitação de braço, é um cara que mais game manager. Ainda assim, esse ataque do Brady em 2020 foi o primeiro ataque na história dos Panthers a produzir 4 diferentes jogadores recebendo com mais de 1.000 jardas de scrimmage. DJ Moore teve 1.215, tá agora em Buffalo. Robbie Anderson, né? O Robbie Chosen agora, né? 1.111 jardas. O Curtis Samuel, é ele mesmo, 1.051 jardas. E o Mike Davis, 1.015 jardas. Tá? Então foi o Brady, uma equipe que teve dificuldades. O Brady acabou depois sendo demitido lá e tudo mais. Mas ele conseguiu produzir essa quantidade e, mais uma vez, distribuindo a bola, né? Distribuindo o everybody eats ali, né? Mas todo mundo comendo bem ali, né? Com mais de 1.000 jardas de scrimmage. Tá? Então, o Joe Brady é um cara do jogo aéreo. Eu não consigo entender a gente olhar para o Joe Brady e ver um ataque que o jogo terrestre carrega, que o jogo terrestre lidera, principalmente tendo o Josh Allen como quarterback. Né? Eu não consigo ver isso. Tá? E sem a filosofia do McDermott, sem o Kromer mais, para poder... Quer saber? Não vou mudar o que está dando certo, mais de 30 pontos por jogo. Né? Os Bills ano passado ficaram em segundo novamente em pontos por jogo no ataque. Não, eu vou manter correndo e boa, né? E tá bom. Não, sem o Kromer por perto agora. Ainda mais se o Kromer, que realmente era o responsável chamando as jogadas, ele era certamente o responsável pelos esquemas de linha ofensiva, tá? Os esquemas ali de bloqueio. Inclusive o Kromer levou a nossa linha ofensiva a
win rate no run block de 75%, tá? E de 71% no pass block. O quarto melhor pass block rate da liga e contra o passe, e o melhor run block win rate da liga. Não temos mais esse cara como nosso coordenador de linha. Não temos mais esse cara como nosso orquestrando o nosso jogo terrestre. Então, não só por gosto, mas por necessidade, o ataque aéreo dos Bills precisará ser melhor com o Joe Brady nesse ano do que foi nos anos em que ele era o nosso coordenador ofensivo, onde ele tinha o Aaron Kromer junto com ele orquestrando o jogo terrestre. E o Brady não dormiu no ponto. O Brady mostrou que ele foi atrás disso. Ah, como que ele foi atrás disso, Fernando? Basta ver as movimentações feitas na nossa off-season. A troca pelo DJ Moore, que é um cara que já teve sucesso com ele, que é um cara que teve queda de produção no Chicago Bears nos últimos 2 anos, mas que a galera ignora o contexto. Um Bears que estava investindo, quarterback novato, recebedor novato, top 10, montando a duplinha ali, querendo investir nos jovens. Segundo ano, mais um novato draftado na segunda rodada. Tight end novato na primeira rodada. Quer dizer, o DJ Moore começou a ser o cara que estava ali, mas que já não fazia mais parte do plano do Chicago Bears, já não fazia mais parte do que o Bears imaginava para o seu futuro. E ainda assim, quando o bicho pegou, foi ele que resolveu contra o Packers lá nos playoffs. O DJ Moore tem tudo para vir a Buffalo e voltar a ser um wide receiver 1 de qualidade. Ah, não vai ser um wide receiver 1 elite, talvez? Não, talvez não. Mas um wide receiver 1 de qualidade que pune as defesas adversárias por deixá-lo no mano a mano sem ajuda numa cover zero, eu não tenho dúvida que o DJ Moore vai poder voltar a ser nos Bills. E ele não precisa se tornar um Ja'Marr Chase, ele não precisa ser a melhor versão que já pisou na NFL do DJ Moore, que era um wide receiver 1 muito bom, explosivo, lá no Carolina Panthers. Não, ele não precisa ser esse cara, porque a gente tem um Kincaid, a gente tem um Shakir, a gente tem um jogo terrestre, a gente tem para onde a gente não tem essa dependência, sabe, de ter que ter um wide receiver 1 extremamente dominante, como foi talvez o Diggs no auge junto com o Allen para liderar esse ataque e abrir todo o resto. Não, a gente só precisa ter esse cara que vai punir as defesas adversárias quando elas se recusarem a respeitar os recebedores dos Bills. E isso vai fazer toda a diferença. Vai fazer diferença pro Shakir, vai fazer diferença pro Kincaid. O Kincaid que por si já faz diferença para os outros. E até pro Keon Coleman ter essa chance de ainda se recuperar e ainda ser um cara produtivo. Ah, não, mas o Keon Coleman não vai ser, não adianta, Fernando. Beleza, então pro Skyler Bell, novato com potencial, que pode vir a ser, é um novato. Vamos ver se ele conquista esse espaço. Ah, não, mas não dá para confiar no Skyler Bell. Tá, então para você que acreditava que o Joshua Palmer separa e só precisava vir bola e agora só precisa ficar saudável, talvez para ele conseguir nesse ano justificar a confiança do Bini quando trouxe ele. Ah, não, mas não dá com o Palmer. Tá, então para quando o Shavers voltar, poder voltar a fazer aquele papel do serviço sujo que ele faz melhor do que qualquer um, e, porra, DJ Moore, Kincaid, Shakir, Cook saindo do backfield, Knox como tight end 2. As bolinhas que sobrar, o Shavers estava fazendo muito bem, né? Então, a gente tem armas ali para que o jogo aéreo agora com o DJ Moore seja muito melhor do que foi no passado. Eu espero que o Carmichael chegue e ajude o Brady com essa questão das combinações de rotas, que realmente tem umas combinações de rotas no ataque do Brady que eu não consegui entender. Todo mundo quebrando do mesmo nível, para o mesmo lado, né? Não tinha profundidade, era todo mundo fazendo a rota nas mesmas 12 jardas, sabe? Não uma rota de 5, outra de 10, outra de 15. Todo mundo na linha de 12 jardas quebrando para dentro, sabe? Teve umas chamadas assim que a gente viu, até o Allen lançar a interceptação contra o Falcons, uma jogada assim. Espero que o Carmichael, né, que vem ali de muito tempo com o Sean Payton, aqueles ataques aéreos do Saints com o Drew Brees, possa também auxiliar nesse quesito, na construção das combinações de rotas. Mas eu vejo esse ataque dos Bills com bastante potencial para dar um passo à frente, para evoluir e para nos entregar coisas ainda melhores nesse ano de 2026, playoffs 2027. Ah, Fernando, mas o ataque dos Bills faz 30 pontos por jogo, número 1, número 2 da liga, o ataque não é o problema.
eu não tô nem aí para quantos pontos por jogo vai fazer na temporada regular. Eu tô aí para um ataque que, se for correr com a bola e se impor com o jogo terrestre, ele consegue fazer isso. Mas se pararem o jogo terrestre e precisar lançar a bola 30, 40 vezes no jogo, vai fazer isso e vai fazer isso bem feito. Sabe? É um ataque que pontua bem no primeiro drive, mas um ataque que, se precisa pontuar nos últimos 2 minutos, no último minuto, ele vai lá e pontua. Porque quarterback, para isso, a gente tem, a gente já cansou de ver o Allen ser clutch. Então, por que tá faltando agora? De repente, está faltando um pouco mais ao redor, está faltando mais opções, né? Recebendo. Está faltando ajustar esse balanço de investimentos que estava tudo indo para jogo terrestre, balancear e voltar a investir no jogo aéreo. E os Bills estão fazendo isso com essa vinda do DJ Moore, com o draft do Skyler Bell. Então, eu acredito que sim, que os Bills têm condições, e o Brady, com esses anos de experiência aí, sendo o coordenador ofensivo, pode aprender algumas coisas, sim, de McDermott, de Kromer, mas que isso seja apenas um fundamento para que agora ele possa, de fato, construir o ataque dele. E um ataque que vai ser mais perigoso lançando a bola, né? E vai ser um ataque mais explosivo, um ataque que vai ser menos previsível, né? E um ataque que tenha condições de criar mais jogadas explosivas e não seja toda hora tão pragmático, dependendo tanto das 3 e até das 4 descidas, porque quantas e quantas vezes aquele quarterback sneak ali, aquele touch push do Josh Allen, não nos salvaram em quarta para curta, né? Salvaram drives nossos. Então, tem condições para fazer um ataque dessa forma. Trouxe as peças. O Brady tem todo um background de ser um cara especialista nessa área. E a minha esperança é que realmente, a minha expectativa para esse ano é que esse ataque dê esse passo, se tornando um ataque mais balanceado e com um jogo aéreo mais perigoso, um jogo aéreo que não dê para desrespeitar, como a gente viu muita gente desrespeitar nos últimos 2 anos, mandando blitzes, deixando no mano a mano e simplesmente dizendo: vocês não têm recebedor para ganhar no mano a mano do meus CBs. Vão marcar mano a mano aqui, vão correr com eles, não vou deixar ajuda, vou mandar calor para cima do seu quarterback, ele não vai ter tempo. Basicamente, o pessoal vinha fazendo isso, vinha apostando nisso e vinha tendo sucesso nessa aposta. E os Bills ficavam dependendo de jogos em que o jogo terrestre de fato entrava e podia, dessa forma, ser um ataque balanceado. Os Bills precisam ser, com o Josh Allen, um ataque que diz que vai passar a bola para cima de você e consegue passar a bola para você, por cima de você. Ele não pode ser um ataque que depende do jogo terrestre entrar para que o jogo aéreo funcione quando você tem o melhor quarterback da liga. Então, eu acredito muito que o Brady traz essas mudanças para o ataque agora que ele tem total rédea do ataque do Buffalo Bills, e é por isso que eu confio que essa é uma das razões que o ataque dos Bills esse ano vai ser melhor do que os ataques que a gente viu nos últimos anos aí, debaixo daquela filosofia de ground and pound e de ball control que o Sean McDermott tanto pregava para todo o time. Beleza, galera? Vou dar uma passada no chat antes de encerrar o Leading the Charge de hoje. Não vai embora sem deixar seu like, se inscrever no canal. Vou responder todos os comentários, vou passar pelo chat aqui, responder todos os comentários. Então manda sua pergunta, comentário, manda tudo agora para a gente trocar essa ideia nessa reta final do Leading the Charge. Quero jogar aqui na tela para vocês. Deixa eu jogar no palco aqui. Você que ainda não se tornou colaborador do canal do Fernando Chimude, considere, né? Você tem benefícios como descontos aqui na FS Shirts, produtos personalizados, todas as franquias Bills Mafia aqui, privilegiada de ter vários modelos feitos já, mas se tem algum modelo em mente que não está aqui, entre em contato, pede lá, faz teu orçamento. FS Shirts aí trazendo produtos personalizados para Bills Mafia, para todo fã de NFL aí, do jeitinho que você quiser. A FS Shirts produz camisetas, camisetas, moletons, caneca, copo térmico. Eu tô com meu copo térmico aqui, personalizado aqui, Bills Mafia. Tô com meu moletom aqui no momento do Leading the Charge, inclusive o meu moletom aqui, né? Então você pode adquirir lá na FS Shirts. Você já está inscrito no canal, deixou seu like,
Pô, mas não se tornou membro ainda? Considere, vai lá na página do canal do Fernando Chimude, tem a área Seja Membro aqui com a estrelinha, clica lá e dá uma olhada nos 3 planos que nós temos disponíveis ali para você ser membro do canal e dar aquela força aqui. Tem o Camisa 1 por R$ 11,99 por mês, o MVP R$ 27,99 por mês e o Gold R$ 49,99 por mês. Cada tier aqui tem os seus benefícios, preferências aqui nos comentários, descontos na FS Shirts, acesso a lives exclusivas aí, ou lives, acesso prioritário às lives de Breaking News, vários benefícios aí, mas realmente tudo que eu faço aí para ser grato, porque são vocês os colaboradores que sustentam o canal. Considera dar essa força, vai lá, clica no Seja Membro e se torna um colaborador do canal do Fernando Chimude. E eu estou acessando aqui de outro canal, é o canal novo aqui de futebol, o Fernando Chimude FC, né? O conteúdo de futebol estou criando todo no Fernando Chimude FC. Então você que ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. Fernando Chimude FC gratuitamente. Os colaboradores do canal do Fernando Chimude têm os benefícios aqui no canal do Fernando Chimude FC também, tá? Já tem conteúdo por lá. Essa semana sai mais conteúdo também por lá de Copa do Mundo. Vale a pena conferir, você que curte também o futebol da bola redonda. Beleza, máfia? Vamos falar aqui de Bills, vamos pros comentários aqui. A galera dando Go Bills. Thomas dominou hoje o chat aqui, hein, Thomas? Um abraço aí. O Eric deu o Go Bills dele, um abração pro Eric. O Daniel, curioso para ver se vamos utilizar o fullback mais do que usávamos com o Gillian. Eu duvido muito, Daniel. Tá? Nesse meu palpite de que o jogo terrestre vai ser menos usado do que já foi no passado. Agora, sem o Gillian, eu acho que assim, ó, eu nem garanto que vai carregar o fullback no elenco. Tem 2 fullbacks batalhando hoje lá por uma vaga, né? Tem o Ecker ali, que é o de Wisconsin, né? O novato não draftado. Mas assim, ó, vão ter que ser caras que vão colaborar muito no Special Teams, porque o Gillian jogava menos de 20% do tempo, menos de 20% dos snaps, tá? Então, eu acho bem improvável os Bills ser esse tipo de ataque pesadão com fullback. Eu acho que o Halls tem jogado muito bem e vai ter seus snaps, o tight end, segundo anista. Então, bem provável no meu modo de ver, tá, Daniel? O Eric perguntando se o Chase Lantz não tem espaço para jogar ali. O Chase Lantz, não vejo o Chase Lantz como prospecto para guard, tá, Eric? Eu acho ele muito grande para guard, muito alto. É um cara right tackle. O Chase Lantz, se ele não se cuidar, ele tá em briga por vaga nesse roster esse ano, tá? Cara que foi draftado aí ano passado ou ano retrasado, né? E vai brigar ali, mas enfim. Não vejo ele como guard, não, Eric. Tá? O Rafa falando aqui, você traria um wide receiver no mercado para fazer dupla com o Moore? Ou deixaria a vaga de wide receiver 2 para o vencedor do duelo Coleman Bell no training camp? Cara, o que eu faria, né? Eu acho que não vai... Eu acho que, assim, o Bills não vai trazer, tá, o wide receiver do mercado para jogar no lugar desses dois. Pelo menos não a princípio. E se trouxer, vai ser um Brandon Cooks. Vai ser um cara extremamente barato. Eu iria nesse caminho, com o cap que os Bills têm e com a dificuldade que tem relacionada ao Joshua Palmer. Se os Bills achar um cara para trocar o Joshua Palmer e abrir 10 milhões, pô, aí beleza, aí você consegue buscar alguém. Mas eu faria o que o Bills parece que vai fazer, que é ir para o training camp, ir para a pré-temporada dando essa oportunidade para o Coleman, vendo o Skyler Bell com muito, muito bons olhos aqui. Eu gosto bastante do jogador, eu acho que ele tem esse potencial para ganhar essa vaga de titular oposta ao DJ Moore. Titular, entre aspas, o Shaqiri vai ter mais snaps também por fora. Titular acaba sendo DJ Moore e Shaqiri. A gente tem um Shavers para voltar mais para frente. Eu iria para essa batalha aqui, tá? De Coleman, Moore, Coleman, Bell e... Nossa, tá feio o negócio, hein? Essa batalha de Bell, Coleman e o Joshua Palmer, preso pelo contrato. Seria essa batalha, tá? Que o melhor desses 3 ganhe. Espero que o Coleman possa, ou o Coleman ou o Bell possam jogar bem o suficiente para ganhar a vaga e não ficar de revezamento muito, não. Que ganhe e que aproveite.
Por que não o Palmer? Porque o Palmer eu não tenho expectativa alguma de potencial, vamos dizer assim. Eu acho que é o piso total. E o Palmer ganhar essa vaga não vai ser por o Palmer estar jogando muito bem, mas vai ser mais pelo Coleman e pelo Bell não estarem nada bem. E aí sim, cara. Aí depois, pô, não deu certo. O Palmer ganhou a vaga porque é o menos, é o mais preparado, é o menos pior no momento. Aí beleza, traz o Brandon Cooks de volta, vê se consegue trazer alguém na free agency, mas hoje é isso. É ir pro camp e é torcer para que um desses caras aí realmente jogue melhor do que esperado, até porque, como eu falei, a gente olha aqui o nosso depth aqui, o nosso depth chart, e, gente, não se iluda, não tem um buraco ali, tipo, ah, meu Deus do céu, o Coleman tá ali, que terror. Cara, o DJ Moore tá na frente dele por snap, por targets. O Shakir tá na frente dele por targets. O Kincaid tá na frente dele por targets. Então esse wide receiver Z, esse wide receiver 2, entre aspas, é nosso wide receiver 4. É nosso wide receiver 4. Tá? Com Moore, Shakir e Kincaid à sua frente. Aí tem o James Cook vindo do backfield. Aí tem o Knox vindo como tight end, que joga muitos snaps. Então, assim, ó, esse wide receiver ele precisa fazer o serviço sujo bem feito, como o Shavers fazia. Ele precisa oferecer algo. O Coleman oferece o tamanho e o alvo de red zone. O Skyler Bell é um cara mais explosivo. O Brandon Cooks voltando é um cara que oferece uma certa profundidade. Seria mais nesse sentido, tá? Então eu acho que eu não tô preocupado com essa vaga aqui como, meu Deus do céu, um buraco que precisa ser preenchido na free agency. Não, é uma vaga que os jogadores que a gente tem, eu acredito, tenham total condição de pelo menos um deles cumprir bem esse papel de quarto alvo. Eu acho que é isso que me deixa tranquilo nessa posição. O Eric falou que gostou dele nos jogos da pré-temporada do ano passado. O Anderson, se for o Anderson, né? O Anderson é bom. O Thomas falando na sequência aqui, no lado de John Dawkins vai dar bom. Acha o Brady muito cru, tem medo. Estou feliz que o McClap tá fora. Cromer fora, mas era bom. Sim, o Cromer estava há bastante tempo. O Rogério odeia os screens. Eu não odeio os screens, cara. Eu acho que eu odeio quando dá errado o screen. E eu acho que o Allen não é o melhor lançador de screens do mundo. Mas o screen é uma jogada que é bom ter. Cara, é bom ter um screen bem treinado. Eu acho que o screen ele te resolve muita coisa muitas vezes. É que assim, não dá para fazer toda hora, né? Sabe, precisa executar bem. Mas eu acho que os Bills têm bons jogadores para criar jardas após a recepção com a bola nas mãos. Eu acho que os Bills até deveriam usar um pouco mais aquele screen tradicional com o running back para o James Cook. Os Bills não usam e o James Cook é muito bom com a bola nas mãos no espaço, né? Então, algumas observações aqui, óbvio, o Brady abusa um pouco dos screens e quando não tem sucesso, a galera pega ranço mesmo, normal. Bye bye McClap do Thomas aqui, o Daniel. Aqueles screens manjados para o Shakir chegavam a serem irritantes, uma hora ou outra, para surpreender, ok, mas toda hora não dá, é bem isso, Daniel. A partir do momento que fica no tape de um jeito que o cara vê, a tua formação já sabe que vai vir o screen, é fogo. Você precisa ter criatividade, né, para usar informações que o galera não sabe que já tá vindo, né? Cadê o Diggs na formação? Não estamos em 2022, Rogério. Já falei do Diggs aqui no início. O Thomas falando que o Allen é meio louco, que tem que controlar ele. Cara, e que ele perdeu o jogo contra o Broncos. Eu discordo muito disso aqui, Thomas. E discordo muito disso aqui. Eu acho que é coisa narrativa que empurra um goela abaixo, a galera vai e compra. Porque o Allen acabou fazendo, com os erros que ele cometeu, ele acabou fazendo jogadas o suficiente para ganhar o jogo. Ele fez jogar, ele entregou a bola para a defesa faltando 2 minutos, 3, faltando 4 minutos, faz um stop e ganha o jogo. Né? E aí a defesa cedeu uma terceira para 12, cedeu um passe de 14 jardas, soft coverage. E aí o seu Sean McDermott botou o Dane Jackson em campo e decidiu não
mandar ajuda. No único snap que o Daniel Jackson estava em campo, não mandar ajuda, ele foi queimado para touchdown. Né? A defesa faz o básico que estava fazendo até então, os Bills ganhavam o jogo. E aí quem ganhou o jogo também foi o Josh Allen. Porque ele que gerou todo aquele ataque ali que a gente produziu, né? Óbvio que tem o auxílio das outras peças. Mas não, o Allen não perdeu o jogo. O Allen cometeu erros, sim. Só que ele acertou mais do que ele errou. Tanto que ele foi ainda o jogador com o melhor APA, o quarterback com o melhor APA naquela rodada dos playoffs. Então, assim, um cara acertou 100 e errou 80, como é que ele perdeu o jogo? Não foi ele que perdeu o jogo. Né? E aí, mas ele teve 5 turnovers. Teve um dos turnovers, literalmente a bola foi tirada das mãos do wide receiver dele num passe que seria o passe completo para o field goal da vitória. Né? E aí? E o false start do Ogunjobi lá que negou o turnover que a gente forçou no início do jogo? Esse ninguém nem lembra, né, que existiu. Ninguém fala. Porque a galera gosta de falar merda. A realidade é essa. A galera gosta de falar, o Allen pipoca nos playoffs. Aí vai lá ver. Produção do cara. O cara tem 15 jogos, ele tem dos 15, 16 jogos de playoffs, ele tem 13, 14 grandes jogos e 2 jogos meia boca. Ele pipoca em playoffs. O cara tem o melhor touchdown para interception ratio da história dos playoffs. O cara tá entre os tops das estatísticas. O cara é um dos quarterbacks mais produtivos da história dos playoffs. E aí o pessoal quer vender uma narrativa mentirosa, que não é real. Tá? Então, sim, cometeu erros contra o Broncos, mas cometeu mais acertos e botou o time em condições de ganhar. Mas, infelizmente, a galera não olha para os que só erraram. A galera olha para ele, que acertou muito mais que errou, mas aí quer aumentar os erros dele, enquanto a galera que só errou e não acertou em nada, o pessoal passa pano, né? É estranho isso aí para mim. Pois então, será que essas chamadas ruins, chamadas repetidas são do Brady e vão continuar? Eram coisas do McDermott e não veremos mais. O McDermott não chamava o ataque, Nelson. Tá? Chamada repetida, chamada... Cara, a chamada repetida é ruim. Quando ele chamou repetidamente a mesma corrida 10 vezes e deu certo, foi bom. É ruim quando dá errado. Então, é a chamada ou a execução? É saber a hora. Eu não gosto de ficar chamando repetido porque uma hora vão te parar. Você tem uma jogada que funciona legal, beleza, não fica repetindo toda hora. Guarda ela na manga e usa na hora que tu precisar. Não é porque senão você tem uma jogada que você chamou uma vez, os caras não conseguem parar. Você chamou 2 vezes, os caras não conseguem parar. Você chamou 3 vezes, os caras não conseguem parar. Cara, se você chamar a quarta, a quinta, a sexta, cada vez que você chamar, os caras vão estar vendo, vão estar tentando uma coisa diferente e vão acabar conseguindo parar. Né? Então não, chama 1, 2... não consegue parar 3, não consegue parar, legal, vamos guardar, vamos chamar outra aqui, vamos chamar essa aqui na hora que a gente precisar, que não vão parar. Né? Então, enfim, acho que o Brady tem deficiências, não dá para dizer aqui que agora o McDermott saiu, agora o Brady vai ser perfeito. Não, inclusive o Brady pode ser um head coach pior que o McDermott, não tem nada garantido, tá? Aliás, o McDermott também que não era mau head coach, né? Mas vamos lá. O Brady pode acabar tendo defeitos piores. A gente vai ter que ver. Mas eu acredito que tem muita coisa positiva e principalmente acredito que tem muita coisa negativa do McDermott que estava nos custando caro e que só de remover já nos ajuda. Josh Allen não é tão bom assim sob pressão. Precisamos segurar o cavalo. Discordo bastante, Thomas. Não estou em São Paulo. Estou em Santa Catarina, meu amigo. Go Bills, tamo junto, concordando, discordando, tá tudo certo, né? Cada um tem direito de ter o seu pensamento aí. JM, Halls praticamente matou a posição de fullback para os Bills, pode ajudar. Desculpa, não, Thomas, capaz, né? Desculpa, não precisa desculpar nada, não. Você pode falar à vontade, meu amigo. Fala à vontade que tamo junto aqui. Se o Diggs não voltar, pois pode acontecer, mas acho improvável. Mais o Diggs forçando. Screens muito bons, os Bills não faz screens. Não faz os screens de running back, né? Já segundo no primeiro tempo, perdeu a bola. Perdeu a bola, mas que é isso? Touchdowns todo que ele fez. Não perdeu o jogo. Discordo totalmente, Thomas. Não é à toa que, se você ver lá, você vai achar muito jogada mais positiva do que negativa dele.
O Allen pode ter tido seus erros, mas fez mais suficiente para ganhar o jogo. Drake May não só perdeu o jogo contra o Texas porque o Stroud perdeu o jogo. Aí é quem perdeu mais. É aí que tá, é exatamente isso, Daniel. Ele teve jogadas que custaram... Óbvio que o Allen teve jogadas que custaram muito caro. Mas assim, ó, e o false start do Ogunjobi, que custou para nós um turnover no início do jogo? Custou tão caro quanto o turnover do Allen. Só que o Ogunjobi não fez nada para recuperar esse erro. O Allen fez. O Allen recuperou cada erro que ele cometeu. Ele foi lá e fez o touchdown. Foi lá e liderou uma campanha que pontuou. Então, assim, e no fim das contas, cara, ele jogou mais do que o suficiente para mesmo com os erros ganhar o jogo. Tanto que ele botou a bola na mão do Brandon Cooks para cair na distância de chutar um field goal e ganhar o jogo. Tanto que ele botou o time na frente para a defesa do McDermott, que vinha acabando com o ataque do Broncos, fechar o jogo, e aí o McDermott pipocou. Então, quer dizer, óbvio que o Allen poderia ter sido melhor. Óbvio que o Allen poderia não ter cometido os erros que cometeu. Custaram caro. Mas perder o jogo eu acho exagero. É só esse o ponto. Entendeu, Thomas? E eu tô de acordo com o Daniel. O desempenho do Allen em playoffs é absurdo, é verdade. Obrigado, Thomas. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Esse false start realmente foi para acabar. Santa Catarina tá fazendo um bom friozinho, mas tô aqui com meu moletom FS Shirts aqui do Leading the Charge e tá tudo certo. Valeu, Máfia. Quero agradecer a galera que participou comigo. Thomas, fica à vontade, comenta aí, meu irmão. Manda 1000 mensagens aí, tá tudo certo. E galera que tá vendo em outro momento, manda mensagem aí na ala de comentários do YouTube que a gente vai dar uma atenção especial aí também. O Leading the Charge vai ficando por aqui. Eu volto na semana que vem com outro Leading the Charge, né? Vou falar da defesa, né? Falamos hoje do ataque, vou falar da defesa. Em breve aí a gente volta também com as lives dos colaboradores. Agora está com menos assunto, mas a gente vai voltar em breve também com as lives dos colaboradores, com a chamada de Zoom. A galera gosta de trocar uma ideia, a gente faz chamada de Zoom também para os colaboradores aí. Então você que ainda não é membro do canal, considere se tornar membro, dá aquela força para a gente. E fica ligado que tem muito conteúdo lá no Fernando Chimude FC também, vai estar saindo essa semana. Então, é isso, galera. Obrigado a todos aí. Deixa o like, se inscreve, dá aquela força aqui pro canal. Tamo junto, um grande abraço, até a próxima. Go Bills!